E aí, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje, o tema do vídeo de hoje é sobre como funciona a economia no Worldbox e como melhorá-la. Então, pessoal, antes de começarmos o vídeo, eu dou muito obrigado pelos 450 inscritos e pelo aumento de inscritos, vocês ajudam muito o canal. E antes de começar o vídeo, peço que deem um like, comentem e bora para o vídeo. Como funciona? A economia do Worldbox, ela funciona dependendo de cada reino e de cada raça. Um exemplo é a raça dos anões, que a economia dele é favorecida e é melhorada mais na parte dos minérios, já que ele tem a característica de minerar. E a economia ela é aumentada de cada profissão. Como quanto mais humanos, mais a economia vai melhorar, porque mais haverá gente para minerar, para trazendo comércios. Também ela ajuda muito para que o reino fique mais forte e funcione melhor. Outra coisa também é o comércio, que ajuda muito a economia, vinda por barcos ou navios, que um exemplo são os elfos, que fazem uma bebida e ela é distribuída para outras raças. Agora vamos ver passos para melhorar a economia de um reino. Então bora lá. O primeiro passo para aumentar a economia de um reino é aumentar o número de portos. Mas como é que faz para aumentar o número de portos? Você pega um porto, pega a montanha e você circula aquele porto, fazendo com que os barcos não possam mais entrar, forçando o aumento de portos, para que os reinos eles façam mais portos. E isso aumenta muito a economia, já que aumenta o número de barcos, aumentando assim o número de peixes pegados por esse reino. E aumentando o número de peixes, maior a chance do reino ter uma economia muito grande. E também aumenta o número de navios de guerra, sendo que quando um exército ele vai guerrear, ele pode usar esses navios para ter um número maior de soldados dentro dos navios para atacar outro reino. E isso ajuda muito. E também ajuda o número de peixes e ajuda no aumento de comércio entre outras as raças. A segunda dica é aumentar as plantações. Como é que você faz isso? Você pega o dedo, primeiro deixa eu tirar essas árvores aqui. Você pega o dedo e você copia as plantações. Copiando as plantações você pode criar uma mega plantação. Assim você apenas pegando as sementes, jogando nelas para que elas cresçam mais rápidos e depois jogando água. Com isso você vai criar uma super economia de trigo. E com o aumento de trigo, o comércio vai aumentar e vai haver um número maior de ouro e joias, já que o comércio ele por vendas. Então, com o aumento de barcos, junto com o aumento de trigo, vai ter uma economia melhor. E com o aumento dessa economia, mais próspero e abundante será seu reino. Então, bora para a próxima dica. A próxima dica e a terceira é colocar mais árvores e arbusto. Mais árvores pelo fato da árvore ser a coisa mais essencial do jogo, para que possam criar suas casas, tanto que as casas iniciais elas são de madeira, o começo, tanto que essa vila está iniciando há pouco tempo. E com essas árvores melhorará as profissões e terá um aumento maior de casas. E a partir dos arbustos, porque dependendo da raça, esses arbustos dará frutos, serão colhidos. Então isso dará um aquecimento da economia e o nome dessa fruta é Begas, ou Bagas, desculpa. Então pessoal, vamos para a próxima dica. Agora a próxima dica é que você adicione mais minérios e ouro. Isso é muito importante pelo fato da pedra ser a segunda evolução das cidades, já que, se vocês estão vendo, o reino está começando a ficar
mas com pedra em vez de madeira. E a parte dos metais é porque cria armas e armaduras. Então vai melhorar muito o seu exército. E a parte do ouro é muito mais importante, já que o ouro é um metal mais raro e mais que ajuda a economia a crescer, já que também ele auxilia na manutenção do exército e na manutenção dos edifícios, e também auxilia no imposto. Então, se você quer um reino rico e próspero, tem que ter muito ouro, já que o ouro é a base de toda a economia no jogo. Então, com o aumento de ouros e metais, o seu exército vai ficar mais fortificado em armas, em armaduras, e as cidades elas irão evoluir. Então, o aumento de ouro vai crescer muito a sua cidade. Então, bora para a próxima. A quinta dica é que você coloque muito café. Nessa nova atualização vem um novo poder, que é o café, que ele aumenta a velocidade do NPC. Então, com o aumento da velocidade do NPC, eles trabalharão mais rápido. Trabalhando mais rápido, a economia irá aquecer também mais rápido, irá crescer, irá subir. Então, os mineradores irão minerar mais rápido, os lenhadores irão cortar mais rápido e isso aumentará. Então, bora para o próximo. A sexta dica é que você ative o Sonic Speed. Você entra na aba de configurações, toca no hambúrguer várias vezes e aparecerá essa configuração avançada. E ela ajudará muito, já que aumentará muito a velocidade do seu reino e melhorará muito a sua economia. Então bora para a próxima dica. A sétima parte, ela tem dois caminhos. O primeiro é fazer paz com todos os reinos. Isso assim aumentando o comércio marítimo e fazendo com que vários outros reinos e vários outros NPCs de outras raças vão até o seu reino comprar, fazer negócios, pegar algumas frutas favoritas ou comidas favoritas que só tem no seu reino. Então esse é o caminho de paz. Agora vamos para o caminho de guerra, onde um reino ele é uma potência forte e faz guerra contra outros reinos para pegar os recursos e os benefícios daquele reino. Isso você pode fazer com um rei totalitário, um rei militar, e você pega o exército dele para você vencer, para o seu reino ficar forte. Você coloca uma maldição no outro reino para eles ficarem fracos. Aí você pega o seu reino e você leva todos os soldados até aquele reino. Levando todos os soldados até aquele reino, você fará aqueles soldados atacarem. Na maioria das vezes você pode abençoar os seus soldados. E esses seus soldados vão massacrar esse reino, levando comida e minérios, ouro. Mas isso pode custar um pouco, já que isso diminui muito o ouro. E os recursos usados para o exército aumentam, e os recursos também usados para casas também aumentam, já que quando começa a guerra, ele também vai atacar seu vilarejo e pode destruir, assim também podendo diminuir muito o seu ouro. Então é um ataque tipo suicida, onde você pode ganhar muito ou perder muito. Então essa forma você também pode usar usando seus poderes, é claro, já que você está a favor desse reino. Então você também pode usar matando a maior parte dos soldados, usando dos seus poderes, dos seus privilégios, dando escudo à maioria do exército. Então a maioria das coisas irão aumentar, é claro, tipo trigo, pão, os milhos, os metais, vão tudo aumentar. Então é isso. Oitava dica, como bônus, para ajudar vocês também podem colocar fontes para que elas possam regar para você. Você cria a parte dos trigos e você coloca ela no meio. Ela vai ficar jorrando água e aumentando a economia junto com o trigo. O outro é para que você aumente o número de barcos, já que com o aumento do número de barcos você terá como pegar mais peixes. E isso vai ajudar muito. Aí você pega os barcos e você coloca em um cercado de montanhas, e depois os NPCs eles irão criar mais barcos e assim sucessivamente.
Então, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, dê o like, compartilhem, inscrevam-se no canal. Muito obrigado para aqueles que já se inscreveram, que já são inscritos. E eu trarei mais vídeos. Eu procurarei trarei vídeos que vocês sugerem. Então, muito obrigado. Deixe seus comentários, o que vocês acharam desse vídeo. E muito obrigado mesmo. E valeu!